Como é feito o cálculo do imposto de renda? Vamos ver aqui nesse vídeo. Se você é funcionário CLT registrado, trabalha de carteira assinada, provavelmente todos os meses você recebe um documento como esse aqui, certo? Aqui eu ocultei os dados do funcionário e da empresa para a gente conseguir focar no que importa, que são os valores, certo? E eu escolhi esse salário base de 4.100 porque ele vai ajudar a gente a entender bastante coisa sobre o imposto de renda. Note que esse funcionário aqui, ele tem um salário base de 4.100 e já é descontado dele aqui R$ 148,84 de imposto de renda. Nós vamos entender como o sistema, que faz o cálculo, chega nesse valor para ser descontado de imposto de renda, certo? O primeiro ponto aqui é que apesar do salário base dele ser R$ 4.100, a base de cálculo do imposto de renda está em R$ 3.535,20, certo? Então, o que pode acontecer? Talvez essa pessoa venha aqui no Google e ela pesquise, por exemplo, por tabela de imposto de renda. E daí ela vai achar uma tabela mais ou menos parecida com essa, certo? A princípio, se ela for pelo salário base, ela pode pensar que ela está nessa faixa aqui, de 3.751,6 até 4.664,68. Mas como a gente viu, a base de cálculo do imposto de renda é 3.535. Então, na verdade, ela se enquadra nessa faixa aqui. E ela paga 15% de imposto de renda, certo? Porém, se ela vier aqui colocar 3.535 com 20 e multiplicar por 15%, que é a base de cálculo do imposto, vezes a porcentagem que ela paga segundo essa tabela aqui, ela vai chegar no valor de 530,28, que é diferente do valor que a gente viu, que é descontado dela na folha de pagamento. Então, o que está acontecendo, Existem vários erros nessa forma de calcular o imposto de renda. E nós vamos ver quais são eles e como calcular da maneira correta. Existe um site muito interessante que vocês podem acessar, podem colocar no Google simulador de imposto de renda, mas na verdade o nome dele é esse aqui, simulador de alíquotas efetivas da Receita Federal do Brasil. É um site da Receita Federal. Então vocês podem acessar e aqui vocês vão conseguir fazer as simulações do seu imposto de renda, certo? Lembrando que nós estamos em abril de 2024, então a última folha que foi fechada foi a de março de 2024, que é referente à imagem que nós temos aqui do exemplo, certo? Aproveitando para lembrar também, já que nós estamos em abril de 2024, que algumas legislações referentes ao imposto de renda, elas podem mudar. Então talvez daqui a um tempo, o modo como eu estou mostrando aqui que é feito o cálculo pode mudar um pouquinho, mas a ideia sempre vai ser a mesma, ok? Então entramos aqui no site do simulador, vamos colocar aqui, sim, o salário base, 4.100. Note que ele já deduziu 564,80 e chegou na mesma base de cálculo que nós temos ali, no Olerite, na folha de pagamento aqui, exemplo, certo? Como que ele chegou nesse valor, Ele usou ali as deduções. E o que são essas deduções da base de cálculo? Temos principalmente a Previdência Social, certo? Que, no nosso exemplo, esse funcionário paga R$ 392,81 de Previdência. Então já vamos colocar o valor aqui, R$ 392,81. Já vai ajudar no nosso cálculo, certo? Outra coisa que influencia no cálculo do imposto de renda são os dependentes, Dependentes aqui pode colocar a quantidade que você quiser, desde que você consiga comprovar, e a dedução deles é de R$ 189,59 por mês, certo? Então, se a pessoa tiver 2 dependentes, vai descontar o dobro disso, 3 o triplo disso, e assim por diante. Nesse caso aqui, essa pessoa não tem nenhum dependente, então eu vou deixar aqui zerado. Se ele pagasse pensão alimentícia, também poderia ser descontado no imposto de renda, outras deduções como previdência privada e carnê-leão. Mas nesse caso em específico, esse cidadão tem somente a previdência oficial, que é a previdência social, que ele paga para o INSS, que é descontado da base de cálculo, certo? Porém, se vocês separarem aqui, a dedução utilizada foi de 564,80, sendo que nós só colocamos a previdência de 392,81. Por que isso acontece? Como eu falei, as leis do imposto de renda, elas mudam bastante. E temos em vigor hoje uma lei que diz que o desconto mínimo do imposto de renda tem que ser 25% da faixa isenta. E a faixa isenta está aqui, é 2.259,20. Então, 2.259,20 centavos vezes 25%
564,80. Então, o mínimo de desconto do imposto de renda é 564,80. Então, se você veio aqui, preencheu tudo corretamente, a previdência social, número de dependentes, pensão alimentícia e outras deduções, se houver, né, e não chegou em 564,80, como foi o caso desse nosso cidadão aqui, chegou apenas a 392,81, vai ser considerado como dedução 25% da faixa isenta, no caso 564,80 centavos. E fazendo essa conta, 4.100, que é o salário bruto menos essa dedução, vamos chegar na base de cálculo de 3.535,20, certo? Mesmo assim, se formos na tabela, 3.535,20 está aqui em 15%, né? 3.535,20 vezes 15%. Ainda não chegamos no valor que foi descontado dele de imposto de renda. Temos uma boa diferença aqui, de 530 para 28, como vimos, para 148,84 centavos. Então, como que é feito esse cálculo? Como chegamos nesse valor? Certo? Tem aqui uma tabelinha que vai ajudar a gente a entender. Essa tabela aqui é a mesma tabela que temos no Google aqui, certo? Os mesmos valores. E eu adicionei algumas informações aqui, depois eu vou explicar para vocês o que isso significa. Nós não podemos, no imposto de renda, pular direto, por exemplo, para a terceira faixa, certo? Ou para a segunda, ou para a quarta, para qualquer uma das faixas. Temos que começar da primeira faixa. Vamos tributar a primeira, depois a segunda, depois a terceira e assim por diante, conforme for necessário. E como que nós fazemos isso, né? Por exemplo, para tributar a primeira faixa, ela é isenta, ela não paga imposto. E nós temos 2.259,20 que não pagam imposto. Então nós vamos pegar a base de cálculo, que nesse caso é 3.535,20, e subtrair esse valor de 2.259,20 reais que é isento. Vamos chegar a 1.276. Então esse é o valor que vai ser tributado nas próximas faixas. Então, vou anotar aqui para a gente não esquecer, 1.276. Já tributamos então a primeira faixa, que é de rendimento isento. A segunda faixa, note que ela é um intervalo de valores, né? Ela vai de 2.259,21 até 2.826,65. Ela é um intervalo. Nesse intervalo está compreendido um total de R$ 567,45, certo? E é isso que nós vamos tributar nessa faixa, R$ 567,45. R$ 567,45. E nessa faixa do imposto de renda se paga 7,5%. Então, nessa faixa, o cidadão vai pagar 42,558, que eu vou arredondar para 42,56. 42,56 centavos. Note que dos 1.276 que nos sobrou depois da faixa isenta, nós já tributamos 567,45. Então, vamos fazer essa conta. 1.276 menos R$ 567,45. Nos sobrou 708,55 para ser tributado. Na próxima faixa, na terceira faixa, temos um intervalo de 924,40 e só temos 708,55 para ser tributado. Isso significa que o valor que restou cabe inteirinho nessa última faixa. Então nós vamos encerrar o cálculo por aqui. Mas se fosse o caso, iríamos continuar para a quarta faixa, para a quinta faixa, e assim iremos tributar o valor inteiro. Como não é o caso, só sobrou 708,55, nós vamos tributá-lo aqui na segunda faixa, 708,55. E esses 708,55 vão pagar 15% de imposto de renda, totalizando 106,28 centavos. Então, nessa faixa, que é a última faixa que ele paga, ele vai pagar 106,28 centavos de imposto, conforme nós vimos aqui no cálculo, certo? Então, é dessa forma que é feito o cálculo do imposto de renda. Ele é feito por faixas. No final, temos esses dois valores que ele vai ter que recolher. E fazendo a soma, a própria tabela já faz aqui a soma para a gente, temos R$ 148,84, que é exatamente o valor que foi deduzido dele na folha de pagamento. Note que o site que eu indiquei para vocês ainda traz uma informação bem interessante. Se a gente for até aqui embaixo, olha só, diz, com base nos dados acima, apesar de você se encontrar na faixa de 15%, sua alíquota efetiva é de 3,63%. Então, apesar dele ter olhado nessa tabela e concluiu, com razão, que ele está nessa faixa aqui que paga 15% de imposto,
Na verdade, a alíquota efetiva, ou seja, quanto ele efetivamente está pagando por mês, corresponde a 3,63%. Essa é a porcentagem de imposto de renda que ele paga, e aqui está o valor do imposto, né? Como vimos, primeira faixa isenta, segunda faixa foi tributado esse valor pagando isso de imposto, terceira faixa foi tributado esse valor pagando isso de imposto, certo? E para você que é CLT, que trabalha com carteira assinada, né? O seu imposto de renda, ele já foi descontado na hora do seu pagamento. Ou seja, você nem recebeu esse valor. A empresa reteve esse valor de imposto de renda e pagou direto ao governo federal na forma de uma guia de recolhimento. Então, muito provavelmente, quando você for declarar a sua declaração de imposto de renda anual, você muito provavelmente não vai precisar pagar nada. Pelo contrário, algumas pessoas têm até algum valor a receber de volta do governo federal. Por isso é muito importante que você faça a sua declaração com um profissional da área, né? Com alguém que entende de declaração de imposto de renda. Assim ele vai conseguir te ajudar a preencher a declaração da maneira mais correta possível, né? E se houver algum valor a receber, a restituir, né, da sua parte, esse profissional também vai saber te dizer e vai conseguir restituir esse valor para você, certo? Eu sei que pode parecer talvez um pouco confuso, né, o cálculo do imposto de renda, é mesmo bem confuso, mas só para vocês entenderem mais ou menos como ele funciona, e estou deixando também a dica desse site para vocês entrarem e fazerem as suas simulações, certo? Temos aqui vários anos, todos os meses, né? Você pode entrar e fazer as simulações do seu imposto de renda para ver quanto que você vai pagar por mês, certo? Então esse foi o vídeo. Se tiverem mais dúvidas, né, quiserem mais vídeos longos assim, podem deixar nos comentários quais são as suas dúvidas ou na caixinha de perguntas que eu venho abrindo nos stories, tá certo? Muito obrigado.